Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é quarta-feira, 26/8/2020. Peguem lá seu material de estudo, por favor, o livro integrado, e abram na matéria de História. Vamos estudar Grécia Antiga. Abram na página 324, por favor. Vamos estudar aí onde viveram essa civilização, os gregos, na antiguidade. Então acompanhem, por favor, a leitura aí, tá? Então os gregos, eles viviam na extremidade sul da Península Balcânica. Eles viviam nessa região. Se você for prestar atenção aí, temos um mapa mostrando toda essa localização aí. Muito bem. Os gregos eram formados por várias populações. Mas por que podemos dizer que eles eram um povo e tinham... por que podemos dizer que os gregos eram um povo, né? Já que eles não tinham uma forma de governo ainda? Porque essas populações que viviam nessa região, eles tinham características culturais comuns, como a língua, a religião, os costumes e tradições, bem como as práticas para a sobrevivência. Então, como eles tinham todos esses aspectos entre eles, podia-se dizer que eles sim eram um povo grego e tinham uma cultura grega, tá bom? Como eu havia dito, a cultura grega influenciou muito várias regiões, inclusive a civilização ocidental, onde nós fazemos parte, nós vivemos no Ocidente, né? Quais são as heranças gregas que estão presentes em muitos aspectos da civilização ocidental? Sabe quais são? Muitas vezes é o nosso modo de ser, pensar, como também a forma de governo que se é usada. Sabe qual é? A democracia. E até mesmo nos esportes. A Grécia, ela é a que deu origem aos Jogos Olímpicos. Vocês conhecem, né? Muito bem. Eu quero que vocês virem a página agora e olhem com bastante atenção neste mapa aqui. Aqui mostra assim, ó, localização da Grécia Antiga no mundo Mediterrâneo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Se você for prestar atenção, por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Porque nós vamos aprender sobre a posição geográfica da Grécia. Bom, por causa da sua posição geográfica, a Grécia ela ficava entre a Europa e os povos do Oriente. O seu relevo montanhoso, né, dificultava a comunicação interna entre eles lá. Como assim? Prejudicava, por exemplo, como eles ficavam praticamente isolados, eles não tinham comunicação com as outras cidades, por causa da sua localização, tá? Por causa da sua posição. O seu relevo montanhoso dificultava essa comunicação. Então, o que aconteceu? Muitas vezes, para eles se comunicarem com outras cidades, eles usavam a via marítima. Então, a via marítima ela era muito importante para eles nessa época. Por quê? Porque era uma forma de facilitar a comunicação com outras cidades. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a formação do povo grego. Como nós falamos, eles tinham algumas populações, certo? Então vamos falar um pouquinho como era formada a população deles. Diz lá, debaixo do tema Formação do Povo Grego, diz assim: eles eram formados por pastores seminômades, né? E depois ela passou a ser ocupada por povos indo-europeus que vinham da Europa e da Ásia. Quais foram eles? Então, eram formadas pelos aqueus, eólios, jônios e dórios.
Vamos falar um pouquinho sobre eles, não muita coisa, mas um básico sobre os aqueus. Os aqueus foram os primeiros a chegar nessa região. Então, eles se concentraram principalmente na região de Peloponeso, onde fundaram algumas cidades, tá? Depois, eles invadiram a ilha de Creta, expandiram mais ainda, né? E conseguiram invadir toda a Ásia Menor ali, onde eles destruíram a cidade de Troia. E os eólios, eles se estabeleceram entre as regiões, em várias regiões, entre elas estava Tessália, tá bom? Os jônios se estabeleceram na Ática, onde mais tarde foi fundada a cidade de Atenas. E os dórios. Os dórios destruíram a civilização creto-micênica, provocando assim uma dispersão da parte da população para o interior. Essa dispersão, gente, foi conhecida como a primeira diáspora que existiu. Então, quando você ouvir falar a palavra diáspora, significa dispersão, né? Dispersão, sai de um lugar onde você mora e você vai embora para uma outra região. Muito bem, então essa primeira parte aí que a gente viu, falando um pouquinho localização, como era formada, porque podemos dizer que os gregos já eram uma civilização, né? Então a gente viu aí quais foram também algumas das coisas que nós podemos dizer que, como é que eu falei? Influências herdadas, né? Agora vamos falar sobre as primeiras comunidades, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as primeiras comunidades. Como viviam essas primeiras comunidades? Bom, essas comunidades, elas viviam independentes umas das outras e eram organizadas em famílias coletivas chamadas genus, que reuniam descendentes de um antepassado comum. O que era um geno, né? Então, cada geno era chefiado pelo membro mais velho, ou seja, o geno era uma família ali, né? Coletivos, né? Então, cada geno ele era chefiado pelo membro mais velho, conhecido como o pater. Ele tinha autoridade militar, religiosa e política. Então, ele exercia esses três poderes aí, o pater, né? A economia deles era baseada na agricultura e na pecuária. Quando fala pecuária, é lá no pastoreio, né? Não havia desigualdade econômica, porque todos dividiam entre si a mesma quantidade, né? Do que eles conseguiam no seu trabalho. E muito menos social. Então, todos eram iguais, eram da mesma família. Porém, houve um crescimento populacional. E essa população foi crescendo, que a produção que eles faziam nas suas terras era pouco em relação à quantidade de pessoas. Então, ou seja, começou a faltar comida. Por causa disso, o pater passou então a dividir as terras. E o pater, como ele era uma autoridade nessas famílias, né, nessas comunidades, ele beneficiou seus parentes mais próximos. Deu aos seus parentes mais próximos os melhores lotes, ou as melhores partes da terra. O que acabou se tornando, assim, propriedade privada. Aí começou a existir, entre eles ali, a desigualdade social. Por quê? Então a gente viu aí que começou a se formar uma camada de aristocracia rural. Tinha então agora aqueles que tinham as terras mais férteis, eram os mais ricos, porque eles conseguiam produzir mais, mas também ficou alguns genos com terras menos férteis. Existiu outros
que passaram então a se dedicar em outra atividade, sem ser agricultura e pastoreio, como a pecuária, né? Passaram a se dedicar ao artesanato e ao comércio. Mas a maioria deles ficou sem terra alguma. Então eles fizeram o quê? Abandonaram tudo para ali, né? E se dedicaram à navegação e passaram a explorar as costas do Mediterrâneo, do Mar Negro, onde eles fundaram as primeiras colônias. Vamos falar um pouquinho sobre essas colônias? Como se deu agora essa expansão colonial? Acompanhe aí a leitura, por favor. Diz assim, né, que ela ocorreu como agora eles não tinham mais terras na Península Balcânica, então os gregos iniciaram uma intensa navegação pelo Mar Mediterrâneo, fundando colônias em regiões como o sul da Europa, o norte do Mar Negro e as costas asiáticas e o norte da África. Essa emigração dos gregos aí para essas regiões se denominou segunda diáspora, ok? Gente, por causa disso, o colonismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária, do artesanato, tanto que houve um grande desenvolvimento comercial na Grécia. Por causa disso, eles tiveram seus produtos exportados, né? Tanto em sentido de alimentos quanto de matérias-primas. E para que tudo isso se desse certo, eles tiveram que fazer novas rotas marítimas. Observe aí no quadro, nesse mapa, né, a colonização grega, tá? Como é que se deu aí? Essa área em amarelo são todas as áreas em que os gregos colonizaram, tá bom? Quais foram as principais colônias gregas? Nós temos aí no Mar Negro, Bizâncio, que hoje é o Istambul. Nós temos na Península Itálica, Magna Grécia, Tarinto, Crotona, Siracusa. Na Ásia Menor, Fócia, Esmirna, Éfeso e Mileto. E na Gália, Massília, que hoje é a Marsella. Ok? Agora nós vamos estudar um pouquinho virem a página. Vamos falar um pouquinho sobre cidades e estados. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre formação das cidades-estados ou polis. O que eram essas cidades-estados, né? Como elas se formaram? Bom, elas aconteceram por causa do que estava ocorrendo na Grécia. O que estava ocorrendo? Bom, houve muitas transformações políticas e sociais. Então, a desigualdade social aumentou nessa região. E por causa dessas tensões sociais, as crises levaram alguns gênios a se unirem, formando uma frátria. Digamos que uma frátria é maior que um gênio, né? Então, certo número de frátrias reunidas formavam assim uma tribo. E, aos poucos, as tribos de dada região passaram a se agrupar, formando as cidades-estados, ou a polis. Então, as cidades-estados eram independentes umas das outras, tendo, assim, seu próprio governo. Por isso, elas são conhecidas como cidades-estados, tá bom? Muito bem. A forma de governo que essas cidades-estados adotaram se chamava monarquia. Cada cidade-estado era governada por um rei. Os basileus, que eram assessorados por um conselho formado por representantes da aristocracia. Eles também tinham uma assembleia popular que era composta pelos cidadãos, aqueles que tinham direitos políticos. E também a Grécia tinha inúmeras cidades-estados, mas dentre elas existiam aquelas que mais se destacavam, eram as mais importantes, que estavam entre elas era Esparta e Atenas. Bom,
Essa foi a primeira parte sobre a Grécia que nós estudamos. Portanto, vamos fazer uma pequena atividade aí. Atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 9 questões para responder. Leia com atenção cada pergunta e responda corretamente. Gente, procurem voltar sempre nas páginas para você encontrar a resposta. Ó, a página para você encontrar a resposta. Tá vendo? Então, façam isso. Procurem as páginas para você encontrar as respostas que você vai conseguir fazer sua atividade. Bom, por hoje é só a nossa aula de história e na próxima semana a gente se encontra novamente. Tchau!